TBC Debate 2024 bombando com gigantes debatedores. Daqui a pouco eu vou anunciá-los. Mas antes disso, é muito importante dizer que no nosso programa brigam as ideias e não as pessoas. Portanto, desarme-se. Está no ar a partir de agora o nosso programa com os seguintes destaques. Atos do 8 de janeiro são lembrados em cerimônia realizada no Congresso Nacional. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo. Nós precisamos regulamentar o maior instrumento de poder e de corrosão à democracia hoje existente, que é a desinformação via as redes sociais. Cerca de 500 pessoas foram convidadas, mas nem todas participaram do evento. Infelizmente, recebi informações que ele se transformou num evento político e não irei mais. Seria este um símbolo de vitória democrática ou apenas palanque político? Acompanhe na pergunta do dia. Presidente do Senado diz que Congresso deve debater mudanças na lei que dá acesso à saída temporária de presos. E veja também, presidente do STF afirma que não há problemas entre a Suprema Corte e o Congresso Nacional. Programa quente para que você em casa, que é suficientemente inteligente, tire as suas próprias conclusões. Comigo, dois notáveis especialistas, dois gigantes debatedores. Oséias Varão, ele está de volta em 2024, ele é do PL, é advogado, é ex-vereador, bomba também nas redes sociais. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Rafael, é um prazer muito grande voltar aqui à bancada do TBC Debate. Quero cumprimentar os nossos telespectadores, internautas e ouvintes e me coloco à sua disposição para comentar as notícias do dia. Visual novo? Ué, pois é, né? Estamos aí tentando melhorar o visual, né? Espero que as pessoas estejam gostando. Guilherme Azambuja, ele é do PT, é advogado, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Rafael, muito obrigado. Osés, quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos vocês, os telespectadores, e vamos fazer aqui um bom debate para a gente poder levar as opiniões do Partido dos Trabalhadores, do governo do presidente Lula, até cada um de vocês. Muito bem, olha só, e o Congresso Nacional sediou nesta segunda-feira um evento organizado pelos chefes dos três poderes para lembrar os atos de 8 de janeiro. Cerca de 500 pessoas foram convidadas, mas nem todas estiveram presentes. A motivação política foi a justificativa de alguns desses convidados para não participar do ato. Acompanhe tudo isso a partir de agora na Pergunta do Dia. As cúpulas do Executivo, Legislativo e Judiciário se reuniram na segunda-feira desta semana no Congresso Nacional para lembrar um ano dos ataques do 8 de janeiro. A expectativa era receber aproximadamente 500 pessoas na cerimônia. Estiveram presentes os presidentes Lula, da República, Rodrigo Pacheco, do Senado, e Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Já Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, não compareceu por problemas de saúde familiar. Na ocasião, o presidente Lula criticou a ação dos envolvidos nos ataques, que resultou na depredação da sede dos três poderes. Se a tentativa de golpe fosse bem sucedida, muito mais do que vidraças, móveis, obras de arte e objetos históricos teriam sido roubados e destruídos. A vontade soberana do povo brasileiro, expressa nas urnas, teria sido roubada e a democracia teria sido destruída. Todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo. Lula também citou indiretamente o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro como um, abre aspas, presidente golpista, fecha aspas. Adversários políticos e autoridades constituídas poderiam ser fuzilados ou enforcados em praça pública, a julgar por aquilo
que o ex-presidente golpista pregou em campanha e seus seguidores tramam nas redes sociais. 12 governadores participaram da cerimônia, outros 15 não estiveram presentes. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, foi um dos últimos a confirmar a presença no evento, mas desistiu de ir por conta do caráter político. Estava previsto a minha ida a um evento institucional no Congresso, mas infelizmente recebi informações que ele se transformou num evento político e não irei mais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou que a democracia venceu. Ele também defendeu a regulação das plataformas digitais. Todos, absolutamente todos, aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia e a tentativa de instalação de um estado de exceção serão devidamente investigados, processados e responsabilizados na medida de suas culpabilidades. Nós precisamos regulamentar o maior instrumento de poder e de corrosão à democracia hoje existente, que é a desinformação via as redes sociais. Diante dessa polêmica, eu deixo a seguinte pergunta para você de casa e para os debatedores. Ato do 8 de janeiro, símbolo da vitória democrática ou mero palanque político? Vou passar a pergunta da Andressa Calassi para o Oséias Varão. O Oséias Varão vai ter 2 minutos, daqui a pouco o Azambuja também, 2 minutos na réplica dele. Oséias Varão. Rafael, eu quero começar esta fala usando uma frase que o Nicolas Ferreira usa constantemente. O presente é de vocês e o futuro é nosso. O que nós presenciamos aí é um espetáculo grotesco, ridículo, conduzido por pessoas que se acostumaram a oprimir o povo brasileiro nas últimas décadas e que agora estão vendo o seu poder sendo ameaçado pela liberdade do povo. Um povo que dependia exclusivamente da grande mídia para formar a sua opinião e, portanto, era escravizado por esse sistema, manipulado por esse sistema, hoje livremente se posiciona, se manifesta. E é este o ponto central que tem incomodado. Não é à toa que você vê o Alexandre de Moraes nessa postura absurdamente cínica de quem está oprimindo o povo, rasgando a Constituição Federal todos os dias, desprezando o Estado Democrático de Direito, posando como defensor da democracia. Eles estão com medo do povo. Esta é a verdade. Esse eventozinho sem vergonha, me perdoe a palavra, produzido ali, que não vai produzir o efeito desejado, porque o que eles querem nesse momento é construir uma narrativa em cima de situações falsas, inventadas. Esse pessoal aí que está defendendo a democracia no Brasil é o mesmo que apoia a ditadura em Cuba e na Venezuela. Não vem. Vocês acham mesmo que o povo brasileiro vai cair nessa lorota, nessa conversa fiada, nessa tentativa barata de manipulação? Vocês acham isso mesmo? Rafael, foi feita uma pesquisa pelo Poder 360, aliás, divulgada pelo Poder 360 ontem. Segundos. Foi feita uma pesquisa divulgada pelo Poder 360 ontem que mostra que 86% dos brasileiros já sabem que aquele quebra-quebra que teve em Brasília não teve nada a ver com um golpe, foi apenas uma baderna produzida por pessoas que não tinham responsabilidade nenhuma. Ok. Agora o Azaf até colocou o reloginho ali para a gente tentar dar um equilíbrio absoluto. 2 minutos para o senhor expor a sua ideia a respeito desse evento, né, que comemorou, digamos assim, o aniversário do 8 de janeiro de 2023. Qual a sua opinião, análise? Foi um evento pró-democracia ou foi palanque político? Qual a sua visão? É claro que é um evento pró-democracia. E é claro também que eu não posso concordar com nada do que Oséias Varão falou aqui agora. Ele disse que foi uma baderna. Não foi baderna, gente. Foi tentativa de golpe. Uma tentativa de golpe planejada,
financiada e executada, utilizando acampamentos nos quartéis por todo o Brasil, utilizando os fake news pelas redes sociais, e não tem nada a ver com baderna. E isso é muito importante que fique consignado. Ontem o evento havido no Salão Negro do Congresso Nacional, com a presença de todos os representantes das altas cúpulas dos poderes, dos 3 poderes do Brasil, revelou que o Brasil está unido em defesa da democracia. A democracia é construída todos os dias. A democracia, ela não é uma coisa sólida. A democracia, ela deve ser construída todos os dias, igual você constrói o seu casamento. Todos os dias. E é por isso que a gente tem que se opor a esse tipo de gente que vem falar que era uma baderninha, porque não era uma baderninha, foi uma tentativa de golpe. Eles falaram que eu pegar o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo, e eu enforcá-lo em praça pública, conversas que foram interceptadas com a obtenção de celulares em operações policiais. Isso, gente, denota gravemente o intuito de Jair Bolsonaro, lá atrás, quando dia 20 de abril de 2020, naquela reunião ministerial, ele disse que queria armar a população para evitar uma ditadura no Brasil. Lá começou todo o intento dele em construir uma narrativa falsa de fake news, que culminou no dia 8 de janeiro e que vai terminar com a prisão dele e com a sua condenação em prisão daqui a pouco tempo. Muito bem, vamos lá. Agora o debate mais livre, vocês vão bater uma bola a respeito desse assunto. Pois não, Oséias? Doutor Guilherme, o senhor conhece, primeiro eu quero deixar bem claro o seguinte, eu repudio toda e qualquer ação violenta e que vise depredar patrimônio público. Vamos deixar isso bem claro aqui. De direita ou de esquerda, quem fizer isto tem que responder pelo crime, ser processado, seguindo o devido processo legal e ir para a cadeia se for necessário. De lá para cá, desde o dia 8 de janeiro, eu não conheço nenhum político, nenhum militante influente da direita no Brasil que tenha defendido e apoiado o quebra-quebra e a depredação do patrimônio público ocorrido no dia 8 de janeiro. Eu não conheço. Eu queria saber se o doutor Guilherme conhece e sabe citar um nome de uma liderança, de um político de direita que tenha defendido e apoiado o quebra-quebra que houve na Praça dos Três Poderes. Eu estou te fazendo essa pergunta por uma razão óbvia. É que vocês querem atribuir o que aconteceu ali no dia 8 de janeiro a nós, aos políticos de direita, ao Bolsonaro. Só que desde o primeiro momento, todos nós, uníssonos, sempre repudiamos aquela ação. Fica evidente, portanto, na minha visão, que vocês estão tentando manipular a população, tentando vincular uma coisa à outra. Nossas manifestações sempre foram pacíficas. As manifestações violentas no Brasil são tradicionais e históricas do PT, do PSOL, da esquerda brasileira. Ou será que a gente não assiste televisão? Ou será que vocês não querem tampar o sol com a peneira? A minha pergunta, portanto, é: o senhor tem condição de falar, de apontar um político, um líder influente da direita no Brasil que tenha apoiado o quebra-quebra? Pois é, Oséias, eu não vou citar um, não. Eu vou citar 100% dos políticos da direita que criaram a falsa narrativa. A sua pergunta é mal colocada, que você quer um nome de uma pessoa. Agora, na verdade, são todos esses parlamentares. Você não sabe falar o nome. CPIs, você não sabe falar o nome. Todos esses deputados direitistas. Nas CPIs você vê o tipo de comportamento deles, você atacando o Flávio Dino, agredindo o Flávio Dino. A própria Nicole, quando subiu lá no Congresso de peruca, fazendo ataques xenofóbicos. Esse tipo de conduta. O Gustavo Gaia, quando disse que negro não tem poder, não tem capacidade cognitiva de viver numa democracia. É esse tipo de coisa. É esse tipo de coisa que leva as pessoas a entrarem nessa conversinha mole da direita. E isso não vai mais acontecer. Bolsonaro e a trupe dele construíram uma narrativa desde o início. Ele disse, olha que coisa grave, que ele não foi eleito no segundo turno em 2018, que foi no primeiro turno. Que lá já havia uma fraude nas urnas eletrônicas. Ele reuniu embaixadores do mundo inteiro dentro de um prédio público para dizer que havia falha no sistema eleitoral brasileiro. Ele disse que tinha uma sala secreta no TSE para fazer a apuração falsa das eleições. É isso que ele disse. Quando ele perdeu as eleições, foi o primeiro brasileiro pós-ditadura, o primeiro presidente brasileiro pós-ditadura que não reconheceu expressamente o resultado da eleição e a sua derrota. Vocês foram julgados pelo povo e vocês perderam.
Vão perder esse ano de novo dos municípios para vereadores e prefeitos. Vão ficar sempre em terceiro e quarto lugar, porque o povo está cansado disso. 89% da população, na mesma pesquisinha sua aí, diz que repudia veementemente o que aconteceu lá em Brasília no dia 8 de janeiro do ano passado. Sabe o que é? E ontem, senhoras e senhores, nós tivemos a oportunidade de consignar que a democracia está inabalada. A democracia resistiu e venceu. E nós não aceitaremos nunca que esse tipo de postura, esse tipo de colocações se transforme em fake news para levar você, para induzir você em erro novamente. Ô, Guilherme, você disse que 89% dos brasileiros repudiam o que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro. Eu sou uma dessas pessoas, eu estou entre elas, e todos os parlamentares de direita no Brasil também repudiamos o que aconteceu. Então você precisa somar as duas informações. A primeira informação é 89% repudia o que aconteceu. Eu estou entre elas. E aí 86% entende que essa historinha que vocês estão contando, de que o que aconteceu ali foi uma tentativa de golpe de Estado e não a baderna, 86% dos brasileiros entendem que vocês estão mentindo. Percebe? Esse é o ponto. E aí eu quero usar um exemplo aqui para dizer o seguinte, olha só como é que a esquerda atua de maneira maligna, destrutiva, pior do que Joseph Goebbels, que era o marqueteiro de Hitler. É assim que eles atuam. Essa acusação, por exemplo, que o Guilherme fez ao Gustavo Geyer aqui, é a coisa mais absurdamente asquerosa que um ser humano pode fazer contra o outro. Quem tiver a oportunidade de acompanhar esse assunto nas redes sociais, vá lá e veja o podcast onde o Gustavo Geyer questiona que na África, aliás, as pessoas têm um baixo índice, um QI baixo, e isso é ambiente para proliferação de ditaduras. Ele em nenhum momento cita negros. Todos nós sabemos, inclusive, que na África tem brancos. Só que os racistas são vocês, que interpretaram um dado técnico de educação e desenvolvimento de QI, que é provado cientificamente, como sendo uma fala dirigida aos negros. Vocês são os racistas. E assim eles fazem o tempo inteiro, Rafael. O tempo inteiro. É manipulação de dados, manipulação de narrativas. Mas não se enganem. Olha, Rafael, você sabe o que eu percebi naquele evento de ontem ali no Congresso Nacional? Um bando de corruptos, hipócritas, mentirosos, encurralados. Eles estão com medo do povo. Um evento, Guilherme, em defesa da democracia sem povo, Guilherme. Vocês tentaram levar o povo para as ruas ontem. Manifestações foram convocadas por vocês ontem, Guilherme. E o povo não foi, Guilherme. E aí vocês querem dizer que o povo está do lado de vocês. Vocês acham mesmo que ficar repetindo uma mentira várias vezes vai fazer dela a verdade? Mas o Lula não ganhou a eleição com a maioria dos votos? Rafael, eu costumo dizer o seguinte, existem duas razões pelas quais o Lula ganhou a eleição passada. A primeira delas, uma atuação parcial e criminosa de ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que, por exemplo, e eu posso citar dezenas de decisões parciais, autorizaram chamar o Bolsonaro de genocida, mas proibiram chamar o Bolsonaro de ladrão. Proibiram divulgar vídeos do Lula dizendo que era a favor do aborto. E aí eu posso relacionar aqui dezenas de situações. Assim, esse foi o primeiro motivo. O segundo, grande parte, aliás, a grande mídia, e eu cito como referência a Rede Globo, fizeram uma campanha descarada e parcial contra o Bolsonaro e a favor do Lula, e isso influenciou especificamente, diretamente, as pessoas menos esclarecidas do país. Manipulou as pessoas menos esclarecidas do país. Essa é a razão fundamental. Agora, por que eu digo que eles estão encurralados, Rafael? É porque a mentira, cedo ou tarde, Rafael, ela é desmascarada. A gente já conhece isso, já sabe como é que isso funciona. Eu vou querer 6 minutos, e cada vez mais brasileiros, só para concluir, 4. Rafael, cada vez mais brasileiros estão conscientes do grau de manipulação ao qual estão submetidos por meio desses corruptos, mentirosos e criminosos. Corruptos, mentirosos e criminosos estão justamente no grupelho de Jair Bolsonaro e companhia limitada. Eu quero te dizer uma coisa, Zé, que é fantástico. A primeira coisa que o ladrão faz, que o bandido faz, é dizer que não tem nada a ver com isso.
A malandragem. O Lula fez isso a Eu vida sou inteira, advogado né? há 30 anos, Oséias. Você é advogado há 24 anos. O Lula fez isso a vida inteira, O que a gente né? conhece juridicamente? Eu tô falando, você falou 6 minutos, eu fiquei calado hoje. Pois é, mas o Lula Aprende a ouvir. o Lula fez isso a Aprende vida a ouvir. inteira, né? Aprende a ouvir calado. Pois é, mas o Lula não fez isso a vida Aprende inteira? a ouvir calado. Então, o que acontece? Para vocês, é sempre muito fácil ficar apontando o dedo. Agora, não esqueça que todos os atos promovidos por Bolsonaro e pelas instituições quando ele era presidente, pelos parlamentares da direita, foram de incitação ao crime, foram de incitação ao golpe, e isso vai ser julgado, o Ministério Público vai fazer uma denúncia, o Supremo vai julgar. Agora, na hora que é pego com a mão na massa, eu não tenho nada a ver com isso, eu só estava passando, eu peguei sem querer, é desse jeito. Isso está errado, cara, isso não vai colar, não tem ninguém encurralado. Muito pelo contrário. Ontem, no Salão Negro do Congresso Nacional, estavam os expoentes da República Brasileira. Menos o povo. Dos poderes constituídos. Menos o povo. O povo está sempre junto de quem ele elege. Você tem que compreender que o homem, que é o presidente Lula, representa 54 milhões de brasileiros. É assim que funciona. Isso é democracia. Não é fazer a tentativa de golpe, como vocês fizeram, e depois dizer que vocês não têm nada a ver com isso. Isso não cola mais. É igual o Youssef lá nos Estados Unidos comprar o relógio que o outro vendeu, que recebeu da Arábia Saudita, para devolver para o TCU e dizer que isso não é intervenção, não é interferência no processo criminal. Não dá, cara. Não vai colar. Esse povo vai acabar em cana pesada. E o Gustavo Gai, que você falou aí que não foi desse jeito, naquele podcast lamentável, Dois Irmãos, ele deixou claro que o negro africano não tinha capacidade cognitiva para viver numa democracia. Está respondendo no Supremo, vai ser julgado, condenado ou absolvido, vamos ver. Mas o fato concreto que aconteceu foi esse, Oséias. Então não dá para querer reescrever a história, não dá para querer dizer que 64 não foi golpe, não dá para querer reescrever que 2016 não foi golpe, não dá para querer reescrever que 8 de janeiro de 2023 não foi uma tentativa de golpe, não dá, cara, não cola. Goiás e Goiânia já estão cansados de vocês. Vocês vão ver em outubro o que vai sobrar para vocês de voto. O golpe de 2016 foi avalizado pelo STF, é isso? Golpes são avalidados, inclusive, por poderes constituídos no mundo inteiro. O senhor está acusando nas ditaduras do mundo inteiro. O senhor está acusando o STF, os ministros que lá você estão... Você está falando, é advogado, não fala uma besteira dessa, não. Tá acusando... O fato do Lewandowski presidir o Senado no julgamento não quer dizer que o STF fez a OB. Não, é porque teve não é isso, não. Mas o STF chancelou também. Deu legitimidade. Teve ações para 2016. E o TRF absolveu a Dilma ano passado dizendo que não houve a pedalada fiscal. Foi impeachment ou foi golpe, na sua opinião? Golpe! Pois é, mas o então, STF participou... foi golpista. O STF foi golpista também? A pergunta sua é mal colocada. Não, é mal a pergunta é jornalística. Não, ela é mal colocada. É dizer sim ou não. O STF participou do golpe em 2016? Se houve golpe? Não. Foi golpe ou foi impeachment? Não participou? Não. A figura jurídica dela foi impeachment. Mas é claro que foi um golpe. A Dilma não tinha cometido a pedalada fiscal. O STF participou ou não participou? Eu não sei qual processo o STF julgou. O que o STF julgou? Porque eu sei que o Lewandowski estava lá e presidiu o Senado, que a Constituição manda. É claro que o Supremo não vai validar golpe. A questão não é essa. A questão é que o discurso Mas ela foi impeachmentada. É impeachmentada, mas só que toda a história por todo o construída, trâmite legal. Futuro. Não passou por todo o trâmite legal. O trâmite legal é aquele, inclusive, é onde Bolsonaro defende. Você sabe onde é que você pega o petista? Rafael, olha como é que você pega o petista. É defendendo ele na hora do voto dele. Olha como é que você pega a contradição do petista. Fernando Collor sofreu impeachment em 1992, certo? Eu era um dos caras pintadas que fazia manifestação contra ele junto com o PT, com a turma do PT. Eu estava lá junto. Então você é petista, histórico? Já fui. A minha pergunta é o seguinte, o Collor também foi inocentado depois pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o impeachment do Collor, pelo qual o PT trabalhou, também foi golpe? O impeachment do Collor foi totalmente diferente. O impeachment do Collor, ele derivou de uma questão financeira, aquela questão lá da pela qual ele foi inocentado. Sim, eu estou falando outra coisa. O processo lá é um julgamento político. E por isso que se fala em golpe. O senhor não gagueja, não. É o julgamento político e o jurídico. E você está querendo misturar as duas coisas. O senhor não gagueja. Entendeu? O senhor não gagueja. Não estou gaguejando, Você está tentando. Eu estou dizendo o seguinte. Ó, está muito evidente que você está tentando manipular o nosso telespectador. Que manipular você, para vocês tudo é manipular. Ora, mas não é óbvio. Os propagadores das fake news. Não é óbvio. Das mentiras, é óbvio que vocês são isso. Não é óbvio. Vocês pretendem ser manipuladores como manipular a massa. O Collor, a situação é a mesma e não foi golpe. Do Bolsonaro. O Collor, a situação é idêntica e não foi golpe. Foi uma questão financeira, foi a tal da Elba. Sim, mas ele foi inocentado por este crime. Mas não importa, porque a questão da Dilma é outra. Acusaram ela de ter promovido um ato de governo que ela não promoveu.
É só isso. Queriam tirar para fazer a tal da ponte para o futuro, para dar no Bolsonaro mas e o dar Collor no pneu, promoveu o crime? E terminar em 8 de janeiro de 2023. O Collor promoveu o crime do qual ele foi acusado? O Collor de Mello, o governo dele, ele, claro, foi envolvido. Não, ele foi depois o Supremo, anos depois o Supremo inocentou. Isso. Mas a questão foi um julgamento político e uma questão financeira dele. Só sim. isso. Agora, é incomparável o Collor com Dilma, viu, Zé? Incomparável o que aconteceu com o Collor e o que aconteceu com a Dilma. Tá viu? no processo da prisão do Lula. Aí a pergunta é muito clara. O STF chancelou a prisão do Lula também, né? Autorizou a prisão do Lula. O STF foi golpista naquela ocasião? Não, mas o Toffoli outro dia disse no julgamento que houve, reconheceu os erros do judiciário. Quando ele anulou Não foi todas as golpista, provas então? da Lava Jato, o quê? Não foi golpista. O quê? O STF quando prendeu o Lula. Mas por que golpe na prisão? Não existe isso, Rafael. Como golpe na prisão? O Lula não era presidente. O Lula não era presidente. O Lula foi perseguido pelo Sérgio Moro naquela Lava Jato medonha, uma construção mentirosa de supostos desvios de dinheiro, que nunca aconteceu, tanto que o Supremo Tribunal Federal do Brasil anulou todas as provas da Lava Jato. A justiça foi golpista, na sua opinião? A justiça na prisão não foi do Lula? golpista nunca. Mas então por que o Lula foi preso? O Lula é inocente ou não tem nada a ver culpado? com golpe. Inocentíssimo, tanto que ele está aí, é presidente do Por Brasil. que ele foi preso? Foi preso por uma perseguição política do Então Moro, houve, que queria virar presidente então do Brasil. houve um golpe. Não, para que ele o Lula não era fosse presidente, preso. Rafael. Não, agora eu não estou falando do STF. Política. Ele não era presidente Não, Rafael, na época. houve uma Vocês vão perseguição falar do golpe. política. Claro, perseguição jurídica. O Bolsonaro hoje sofre Foi essa jurídica. perseguição política, De na sua jeito visão? nenhum. Bolsonaro fala o que quer, tá lá em Alagoas tomando lá, sei lá o que, na praia lá, e ele fala o que quer sempre. Ele acha que a vida é desse jeito, vai terminar na papuda, Ok. cara. Vamos fazer o seguinte, vamos girar os assuntos aqui, que dá trabalho para fazer, né? Como dizia o Marcelo Rezende. E a produção tem que ser respeitada, com certeza. Olha só, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro postou nas redes sociais uma homenagem a Clériston Pereira da Cunha nesta segunda-feira, conhecido como Clezão. Ele foi preso por envolvimento no 8 de janeiro e morreu no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Clériston Pereira teve um mal súbito durante um banho de sol em 20 de novembro de 2023. Ele foi preso no Senado durante os atos praticados do 8 de janeiro. Segundo a defesa, o acusado não participou dos atos de vandalismo e entrou no Congresso para se proteger das bombas de gás lançadas pelos policiais que reprimiam os atos. Agora a gente vai ter que ser rápido. Eu vou dar um minutinho para cada debatedor fazer a sua explicação sobre isso. Michele Bolsonaro fez uma homenagem correta a uma pessoa que morreu, na sua opinião, independente da culpa, ele deveria ser liberado pelo problema de saúde que ele teve? Um minuto para você, Zambuja. Bom, é claro que a Michele Bolsonaro jogou para a plateia dela, né? Gente, reverenciar os nossos mortos é uma coisa sempre importante, é claro, porque as pessoas, se ela tem afeição por um determinado cidadão, ela faz uma homenagem àquele cidadão. Por esse aspecto, tudo bem ela fazer uma homenagem ao Clezão. O Clezão faleceu, infelizmente, por uma síncope, ele estava tomando banho de sol na Papuda e teve um ataque cardíaco. Ele havia lá acompanhamento médico do SAMU, sempre houve com ele, ele era constantemente atendido. Foi levado uma vez para o Hospital da Asa Norte, um dia que passou mal, e questões processuais mostraram que não era o caso de soltá-lo. Ele estava lá respondendo um processo por terrorismo. Condenado ou não, ainda não tinha sido condenado ou não, morreu antes. Agora, isso não quer dizer que o ministro do Supremo tem a culpa dessa situação, como a Nicole subiu lá na tribuna da Câmara outro dia, com uma camisa do Brasil, não sei o quê, dizendo que o Alexandre de Moraes era responsável pela morte do Clezão. Okay. Isso é um absurdo, não tem a menor lógica. Do mesmo jeito que vocês reverenciam os supostos terroristas, a gente reverencia sempre todas as pessoas de esquerda que morrem, são assassinadas nesse país em defesa da democracia, em defesa do povo brasileiro. Ok, Osés Varão, um minuto. Meu Deus do céu. Fico imaginando aqui, quando eu vejo o Azambuja falar... Você vai voltar a ser petista. Eu me lembrei aqui, eu sempre me perguntei, desde a adolescência, como foi possível implantar uma ditadura como a de Hitler, né? E eu entendo que tinha pessoas aplaudindo, muitos alemães aplaudiam, elogiavam o que Hitler fazia. E ouvindo o Azambuja falar aqui, eu entendi como é que é possível isso acontecer. Eu quero aproveitar meu tempo, Rafael, para fazer mais uma vez uma denúncia aqui. Já fiz outras vezes, mas eu tenho novidades acerca desse assunto. Eu tenho um amigo chamado João Paulo Cavalcante, aqui de Goiânia, que ele está preso há mais de 5 meses pelo Alexandre de Moraes,
E agora, essa semana, depois de mais de 5 meses, os advogados tiveram acesso aos autos, Rafael. E sabe o que eles descobriram? Que desde o primeiro momento, no momento em que o Alexandre, ou pouco antes do Alexandre de Moraes determinar a prisão dele, a Procuradoria deu parecer contrário à prisão. Depois, já mais recentemente, a Procuradoria também deu parecer contrário à manutenção da prisão. E até hoje esse rapaz está preso sem nenhuma acusação formal há mais de 5 meses. Isso realmente é democracia, gente? Ok. Foi 1 minuto. Olha só, os brasileiros hoje se dividem em relação à influência que o ex-presidente Jair Bolsonaro exerceu sobre os atos, né, sobre as pessoas que invadiram as sedes dos 3 poderes. Na CPI do Congresso, o relatório final aprovado pela comissão pediu o indiciamento de Bolsonaro por 4 crimes e o considerou autor, seja intelectual, seja moral, dos ataques. De acordo com dados da Genial Quest, 47% dos brasileiros acham que Bolsonaro teve influência no episódio, contra 53% que eximem de culpa. Trata-se de um empate técnico, considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais da pesquisa. Em fevereiro do ano passado, 51% acreditavam que o ex-presidente teve algum envolvimento com os atos, enquanto 38% rechaçavam a hipótese. 1 minuto, agora eu começo com Oséias Varão, o relógio vai estar na tela em alguns momentos. Oséias, 1 minuto. Rafael, é aquilo que eu disse agora há pouco, a verdade, ela precisa apenas de um sussurro para prevalecer. A verdade, uma hora ou outra, ela vai aparecer. Está muito claro que o PT, esse sistema todo corrupto e podre que está nos governando, está se apegando, se aferrando desesperadamente para se manter no poder e dependendo exclusivamente de manipulação de narrativas e de mentiras. Agora, o único caminho que é possível a eles, e quando você vê o discurso do Alexandre de Moraes focando naquilo que ele chama de regulação de redes sociais, não é à toa. É porque ele sabe que se o povo continuar tendo liberdade para se informar, sem depender dos grandes veículos que manipulam a população, a verdade vai aumentando o seu alcance cada vez mais. Isso vai acontecer. A grande luta que nós temos, portanto, para este ano, já demonstrada e declarada, é proteger a liberdade de expressão da população brasileira. Ok. 1 minuto, Azambuja. Qual a pergunta específica? Em relação à responsabilidade ou não de Jair Bolsonaro, na pesquisa Genial Quest existe um empate técnico. Tá, entendi. Bom, gente, primeiro, Joseph Goebbels, que era o ministro da comunicação de Hitler, do nazismo, ele dizia que repetir uma mentira 1000 vezes, ela se torna uma verdade. É o que faz a ultradireita brasileira hoje. O Trump fez nos Estados Unidos, estão lá o Milei e sua trupe fazendo lá na Argentina. Eles falam que não pode ter regulamentação da internet porque não vai ter a liberdade de falar o que quer. Só que eles não podem confundir que ter liberdade de falar o que quer não é espalhar mentira o dia inteiro nesses grupinhos de WhatsApp que todo bolsonarista tem 30 no celular, onde eles mandam lá a falsa notícia e o povo começa a propagar aquilo ali. Então isso não vai mais acontecer. Tem sim que fazer uma regulação sensata da mídia e das redes sociais, não tem dúvida nenhuma. Como que se daria essa regulamentação, na sua opinião? Primeiro, criminalizar de forma clara, tipificar de forma claríssima as condutas das mentiras, dos fake news, da deturpação da verdade. Essa colocação do Oséias, por exemplo, é uma manipulação, Oséias. Você está deturpando um fato, dizendo que a esquerda é que manipula através de informações a população. Isso não é verdade. Quem faz isso é a direita, aprendeu a fazer isso. Os filhinhos do Bolsonaro e a trupe deles aprenderam e aplicaram, muito competentes, aliás. E a gente hoje tem que lutar muito para conseguir chegar perto de vocês nas redes sociais. Mas nós vamos conseguir. Por quê? Porque a verdade, sim, prevalece, Oséias. E a verdade é o bem que o governo do presidente Lula e os governos do PT fazem por todo o Brasil e no governo federal. Zambuja, o senhor não respondeu a pergunta de maneira clara. Qual tipificação, na sua opinião? Rafael, me permita só completar a sua pergunta, por favor. Só completar a pergunta, por favor. Pois não, bem rápido. Como advogado, doutor, o senhor está querendo dizer que no Brasil, acusar alguém falsamente não é crime? Não estou entendendo o que o pessoal falou. Não. O senhor disse que precisa. O senhor disse que é preciso criminalizar claramente as mentiras que são ditas sobre as pessoas nas redes sociais. O senhor disse tipificar, isso. Isso. A minha pergunta tipificar a conduta. A minha pergunta
essa conduta já não é tipificada no Código Penal brasileiro? Ela é tipificada no Código Penal brasileiro, mas você não pode esquecer que o mundo anda, que a sociedade evolui, inclusive a própria internet. Hoje você tem alcance mundial, Oséias, através das redes sociais. Mas então o que o senhor quer mesmo? E propaganda mentira. Mas o que o senhor quer mesmo? O senhor não apresentou uma proposta. Então Qual tá, seria a então olha proposta? só, então já é tipificado. Vai ser debatida. Tá, mas já é tipificado. Não, mas o senhor não sabe. Não é a minha opinião, é o que tem que ser feito. O senhor como jurista, como cidadão, o senhor pode dar uma sugestão. Fosse o senhor o dono da caneta, no que diz respeito à regulamentação da mídia, qual seria a tipificação? Jair Bolsonaro atentar contra o sistema eleitoral brasileiro e fazer com que as pessoas se movimentem contra a eleição é crime de incitação, por exemplo. A mentira incitou a pessoa mas qual cometer já é a um pena crime. e por qual exemplo. é a regulamentação? Isso depende de lei. Não, isso Rafael, vai começar as consultas ele não públicas sabe, agora. ele não as sabe. reuniões públicas Rafael, vão me começar permita agora dizer ainda. o que eles querem. Eu sei o que eles querem. Tá? Ele não sabe. Não é questão de saber, Zé, é questão que ainda não está proposto. Não. Vai ser proposto, vai Tá ser proposto, discutido. eu e já vamos li. ganhar no Olha aqui, ó, voto. tá proposto, Vamos eu já ganhar li no o voto. documento, já li o projeto Só de isso. lei. Agora, vim dizer que Né? quer impedir você de falar Olha essas... aqui, ó. Pelo amor de Deus. Tá proposto, eu já li o projeto, ele está sendo discutido no Congresso. Você não leu. E eu vou dizer para vocês, o verdadeiro objetivo que eles não confessam, é só um, Rafael. O projeto de lei tem lá uma série de dispositivos, dezenas de dispositivos, mas eles têm só um objetivo. Qual é? Eles querem atribuir às redes sociais a responsabilidade pelo que os seus usuários lá dizem. E por que eles querem fazer isso? Porque as redes sociais, quando esta lei for aprovada, vai ficar com receio, com medo de que o que as pessoas falarem contra o governo nas redes sociais, as redes sociais serão responsabilizadas. Com isso, eles vão voluntariamente, as próprias redes sociais vão censurar as pessoas que criticarem o governo. O único propósito desse projeto de lei é esse, é atribuir às redes sociais a responsabilidade para que eles não tenham o trabalho de fazer a censura. E as próprias redes sociais vão fazer. É isso. Ok, vamos lá. Olha só, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que o ex-presidente Jair Bolsonaro deveria ter dado uma sinalização para a democracia e ter participado da posse, depois de não ter conseguido ser reeleito em 2022. Para Pacheco, se Bolsonaro tivesse participado da posse, entregado a faixa presidencial ao presidente Lula e reconhecido que havia perdido a eleição, mostraria que há um futuro pela frente na política, em que a direita pode ser construída e ter bons propósitos para o Brasil. O presidente do Senado ainda disse que os atos de vandalismo do 8 de janeiro foram baseados em falso patriotismo, com o objetivo de defender o Brasil de forma errônea, equivocada e criminosa. Vou começar essa rodada com o Azambuja. Na sua opinião, Bolsonaro deveria ter entregado a faixa presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele foi o único ex-presidente que não fez isso. Está certo ou está errado, Azambuja? Erradíssimo. As instituições não podem se confundir com as pessoas. Um minuto. Ele, como presidente, ex-presidente da República, tinha a obrigação de levar a faixa até o presidente Lula. Como ex-presidente da Argentina, levou para o Milei, apesar deles serem opositores. Agora, o fato que denota de todas essas situações é que toda a conduta do Jair Bolsonaro, e por isso o Pacheco está certo no discurso dele, é que toda a conduta do Jair Bolsonaro ao longo de todos os anos, de 2019 para cá, sempre foram de atentar contra o processo eleitoral, de dizer que o processo eleitoral era nulo, de dizer que o processo eleitoral tinha falhas, de não reconhecer a sua derrota, começaram a fechar as rodovias por todo o Brasil. Bolsonaro ficou amuado, ele não falou nada, deixou para um dia antes de ir embora do Brasil para os Estados Unidos, para não entregar a faixa ao presidente Lula. Então isso mostra bem aquela pessoa que é julgada pelo povo e que perdeu no voto e que nunca mais vai voltar a ganhar. Sabe por quê? Porque pessoas fracas como ele, que não têm a coragem institucional de cumprir a sua obrigação, não merecem o voto do povo brasileiro. Osés Varão, Rafael, aí eu te pergunto, Bolsonaro errou porque é um protocolo, o ex-presidente entregar a faixa para quem vai sucedê-lo, né? Na sua opinião, foi um erro de Bolsonaro? olha, eu acho que o Bolsonaro cometeu 2 erros, né? Ele saiu do Brasil sem deixar claro para aquelas pessoas que eles deveriam sair das portas dos quartéis, porque era isso que eu faria, e eu teria entregue a faixa. Agora, essa é a minha opinião, minha posição, e é o que eu faria. Agora, eu acho importante a gente esclarecer a razão pela qual o Bolsonaro fez o que fez. E vocês têm culpa no cartório.
Você usou o exemplo do Milei da Argentina, que entregou a faixa. Você sabia que a eleição na Argentina é em urna eletrônica com o voto auditável, impresso? Você sabia disso? Você sabia que no Brasil não é? E por que que não é? E aí é que vem a desconfiança. Mas o Congresso não quis, Osés. Não, calma. Não houve uma votação no Congresso Nós Nacional. sabemos o que aconteceu. Eu não vou nem discutir legalidade ou não do sistema eleitoral brasileiro, Zé, isso para mim é assunto superado, viu? Você vai desculpar. Não, é para você, mas não é possível. Não propaga outra fake news, não, Zé, isso é feio, cara. Zambuja. Você é um homem de idade, vai ficar falando para as pessoas, mentindo Zambuja. para as pessoas, dizendo que a urna eletrônica é falha, é falsa, Zambuja. não é auditável. Não, mas ele ainda não falou isso. Ele falou que não era auditável. O TSE já disse que é auditável. Não, impressa, né? Para. Você quis dizer impressa? Isso é um assunto superado, Zé. Você está passando fake news aí pro seu grupo, cara. Para com isso, fake news é crime, Zé. Tem que parar com isso, pode falar. Me processe. Não é questão de processar, é questão que você tem que parar de mentir, Zé. Não, isso é feio, cara, você é um homem velho, filho. filho. Se nós formos partir para isso, eu vou ter que ficar chamando você de mentiroso toda hora aqui. Sim, mas só então, que vamos aos fatos. É uma coisa que se traduz na fake news. Vamos aos fatos, então. Você vai dizer que a urna eletrônica não é auditável. É isso que você vai dizer? Não. Você acabou de dizer isso. Não. Então diga, o que você vai dizer? Eu disse que a urna eletrônica não tem voto impresso auditável. Você sabe discernir a diferença? Não é questão de ter diferença, é questão da forma que for. Vocês fizeram um movimento para imprimir voto, lembra? Antes da eleição? Eu quero te fazer uma pergunta. Vocês fizeram um movimento que queria voto impresso, eu quero te fazer adesivo, buscar voto olha impresso. Aqui, me permita, disponibilizados. Me permita te eu fazer. Eu não vou ficar respondendo sua pergunta e perder meu tempo de poder falar para o povo o que o PT e o governo Lula querem fazer pelo Brasil. Então você não quer debater comigo? Não é questão de debater, é questão que você quer discutir se a urna eletrônica, se ela É você que vai definir. Funciona ou não, é você, superado, mas ele não pode interditar o debate. É você que vai falar, é você que o público tira suas conclusões. Vai, pergunta, vamos lá. Você que vai se a urna eletrônica ela é auditável. Vamos lá. Não é você que tem que definir. Essa é a pergunta que você me fez? Se a urna eletrônica é auditável? O voto impresso da urna eletrônica é auditável? É essa a pergunta? É eu que tenho que falar. Então fala. Né? Então... Mas o Congresso, mas não passou pelo Congresso. Rafael, passou? Vamos lá. Passou, o Congresso disse que não tinha que imprimir. Pois não, Zé. Vamos lá. Em 2014, se eu não me engano, Zambuja, o próprio Tribunal Superior Eleitoral montou um projeto para adquirir urnas de nova geração, cujo principal atributo dessas urnas eram a impressão do voto e a conferência pelo eleitor. Por qual razão o Tribunal Superior Eleitoral, depois de ter iniciado o processo de implementação dessas novas urnas eletrônicas com essa característica, posteriormente cancelaram a implementação e começaram a atuar politicamente no Congresso para evitar a aprovação do projeto? Você sabe que isso gera desconfiança, Zambuja. Eu não estou dizendo, eu pessoalmente nem tenho condição de afirmar que houve fraude. Eu não tenho essa condição, porque eu não tenho dados para isso, percebe? Sendo honesto intelectualmente com você. Eu não estou aqui para ficar mentindo, manipulando as pessoas. Eu procuro sempre ser o mais honesto possível. E essas atitudes do Tribunal Superior Eleitoral são passíveis de gerar suspeição. É esse o ponto. O que eu gostaria, portanto? Que todos nós, tanto direita quanto esquerda, estivéssemos tranquilos. E vocês, eu vi ontem o líder do PCO falando, vocês deveriam ouvi-lo, Partido da Causa Operária, ele falou, olha, vocês estão pensando... Deixa eu aproveitar o gancho aqui, sim. Me permita, porque a gente tem essa fala, né, que o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, de extrema esquerda, digamos assim, eu deixo o adjetivo para você, eu não gosto muito de adjetivar, disse não concordar com as punições contra os trabalhadores bolsonaristas. Vamos acompanhar o que ele disse. Cultura essa semana de mais 90 perigosos terroristas, segundo definição da imprensa golpista, da imprensa de esquerda, do STF, são terroristas perigosos. Então, a primeira pergunta é a seguinte: se existe uma prisão preventiva que seria legítima, porque se ele é um terrorista, então ele é uma ameaça de atentados terroristas. Então ele deveria estar preso. Só que acontece o seguinte, o governo já soltou mais de 2.000 terroristas aí. Então o Alexandre de Moraes é um irresponsável, porque ele colocou na rua um verdadeiro exército de terroristas, maior do que o grupo Wagner, grupo militar privado. Estamos numa situação extremamente perigosa. Estamos à mercê de um exército de aproximadamente 2.000 terroristas no Brasil. Quer dizer, é isso, ou então toda a ideia dos terroristas é uma farsa. O que é mais provável porque, na realidade, você não solta os terroristas. Se soltaram todo mundo,
É porque o pessoal não é terrorista. Bom, aí soltaram, aí alguns jornais foram atrás para ver quem que são esses perigosos terroristas. Vejam vocês o tamanho da farsa que existe no Brasil hoje. 400 dos 2.000 terroristas são pessoas tão pobres que elas não têm dinheiro para contratar um advogado. Ficou constatado, né? A Defensoria Pública deu esse número. Então, no meio da coisa tinha donas de casa, manicure. Essa manicure deve ser dos mais perigosos terroristas. Você imagina o que ela pode fazer se ela souber usar de maneira letal um alicate de cutícula ou uma lixa de unha. Quer dizer, eles prenderam aqui 2.000 e tantas pessoas que são um agrupamento de Zés Ninguém. Gente pobre que não pode pagar advogado. Os mais de elite aí é o cidadão que é dono de uma pizzaria. Só prenderam gente pobre, que estão sendo acusados. Veja bem, quando eu falo do terrorismo, é ridículo e é uma farsa. Mas o pessoal está sendo acusado de terrorismo, de acordo com a lei antiterrorista. A manicure nessa brincadeira aí pode pegar 30 anos de cadeia, dependendo de como tiver o bom humor do juiz. Alguém acredita que isso daí, toda essa farsa, vai ter algum efeito na luta contra a extrema-direita? Positivo, né? Porque efeito negativo vai ter. Nem é preciso dizer que nós somos contra qualquer tipo de pena mais dura contra esse pessoal. Eles não fizeram nada. O máximo que a gente poderia indiciar esse pessoal, e não dá para indiciar todo mundo, seria em destruição de propriedade. Só que isso aí teria que ser estabelecer com toda clareza a culpabilidade individual. Estado. Muito bem, polêmica a fala do Rui. Eu devolvo para você, a gente agora vai ter que ser muito rápido. Eu conto com essa contribuição. Vou te dar 1 minuto, depois o Azambuja, 1 minuto a respeito da fala. Eu não vou nem gastar 1 minuto, sabe por quê? O Rui Costa Pimenta, que é presidente do Partido da Causa Operária, um partido de extrema esquerda, já disse ali, de maneira muito clara, o que eu penso. Né? Eu quero só chamar a atenção para um detalhe da fala dele, que é um conselho, se eu posso assim fazer, que eu quero dar para a esquerda brasileira. O Rui Costa falou assim, olha, se vocês estão achando que vão ajudar a esquerda brasileira ou ajudar a vencer a direita fazendo tudo isso, essas arbitrariedades que vocês estão fazendo, vocês estão enganados, vocês não estão ajudando a esquerda. Quando agem com injustiça, quando agem com arbitrariedade, de forma criminosa como estão agindo. Na verdade, eles estão ajudando a direita do ponto de vista político. A esquerda hoje está nos ajudando, mostrando a sua verdadeira face, quem ela verdadeiramente é. Aqueles que sempre discursaram em defesa da democracia são bandidos autoritários. É isso que são. Ok. Azambuja, pois não. Realmente, eu não vou nem... bandidos autoritários, eu prefiro nem falar sobre isso, porque realmente extrapola qualquer limite da razoabilidade. E sobre a fala do Rui Costa? E do conceito de civilidade dentro de um debate. E sobre a fala do Rui Costa? Agora, para complementar essa questão da urna eletrônica, que o Zés até hoje acha que a urna ela não presta, podia mandar os filhinhos do Bolsonaro renunciar, então, os mandatos dele, já que os votos dele não existem. Beleza, faz isso aí que de repente Pois mas a pergunta que eu fiz você não respondeu. Rui Costa. Gente, Rui Costa não trouxe quase nada de novo. Existe uma massa de manipulação, a massa dessas pessoas que foram para a rua tentar executar a incitação ao golpe. Agora, a partir de agora é que vem. Agora vem os que planejaram e os que financiaram e os que incitaram. Esses serão os grandes homens que já tiveram posições na República, que vão parar tudo em cana. Vocês ouviram ontem o discurso do Paulo Gonet, o atual representante procurador-geral da República? Vocês ouviram o discurso ontem do Alexandre de Moraes? Não importa o nível social de quem planejou, financiou ou incitou. Vai acabar todo mundo em cana. Inclusive esses caras aí que financiaram, aqui em Goiás tem alguns, mandando grana para esse povo ficar em porta de quartel. Eu estava em dezembro de 2022 na Bahia, de férias com a família, passei por Ilhéus, tinha lá um monte de gente, de aposentados com bandeira do Brasil na frente do quartel. Isso era no Brasil inteiro. Aquele povo era financiado por homens e mulheres ricos, como o velho da Havan, por exemplo, e tantos outros que ajudaram o Bolsonaro a fazer essa feiura, querendo imitar o Trump lá no Capitólio. Do ponto de vista jurídico, foi um crime aquelas aglomerações na porta dos QGs ali do Exército? Existe uma proibição de você... Ali é uma área de proteção militar.
Então existe uma proibição legal. Houve crime na sua Os visão? quartéis permitiram. Tecnicamente. Não houve um crime que Não os generais permitiam. Então não aquilo. houve crime. Não houve que eles permitiam. Então eles não podem ser responsabilizados. Mas o que tem a ver com golpista? Hã? É você que falou. Os golpistas que executaram? Você que falou aí agora que esse pessoal estava na porta dos quartéis para cometendo incitar crime. as pessoas à tentativa do golpe. Mas ele não respondeu minha pergunta, aí, viu, Rafael? A gente negar isso é legal, óbvio. Eu acho que ele está fugindo da minha pergunta, ou ele esqueceu. Eu já falei do... Não, a minha pergunta é por que o Tribunal Superior Eleitoral mudou de posição. Você sabe explicar por quê? Não, o Tribunal Superior Eleitoral, gente, não mudou de posição. As urnas eletrônicas, elas são um processo constante, como a democracia, de renovação e de melhora. Não tem nenhum problema com relação a isso. Vou repetir, se achar, nós somos eleitos por essa urna eletrônica, Zéias. Então, e aí? Então renuncia ao seu mandato e aos seus votos. Você acredita nas urnas participa das eletrônicas? próximas eleições. Veja bem. É isso que tem que fazer. Deixa eu perguntar claramente para você. Você não acredita criou nenhuma ou situação pra desacredita salvar a nas eleição. urnas eletrônicas? Rafael, eu desconfio até de mim. Que história é essa de acreditar em urna Senhor Zé, eletrônica? desconfia dele, gente. Então, Eu acho que o princípio... Deixa eu falar uma coisa para você, Zambucci, que você é advogado, você vai entender bem o que eu vou falar aqui agora. O princípio que deve regulamentar a administração pública não é o princípio da confiança. O princípio é o da desconfiança e por isso é que existe o princípio da transparência. Gente, pelo amor de Deus, eu preciso falar sobre isso para um advogado. Zé, partindo do pressuposto que até você desconfia de si mesmo, eu não vou nem responder. Porque se o cara não confia nele mesmo... Não, mas o princípio da administração pública... Eu não sou psicólogo, gente, eu sou advogado. O princípio da administração pública não deve ser o da desconfiança? Desconfiança das questões legais. O senhor confia nas urnas? Claro que eu confio nas urnas eletrônicas. Eu não estou falando de urnas, meu amigo. Eu confio na democracia, urnas são confio equipamentos. no voto. Doutora Zambuja, não? urnas são equipamentos. Mas, meu Deus, você vai fazer uma cirurgia cardíaca, você vai ficar com medo da máquina? A pergunta não é medo da máquina, pelo amor de Deus. Qual é a pergunta? Não haja de modo infantil. Por que o TSE mudou o negócio? A pergunta é, você confia nos ministros do Tribunal Superior Eleitoral? 100%. Ok, você tem todo o direito. 100%. Escute uma coisa. São homens e mulheres honrados. O PT, o governo do presidente Lula, quer um judiciário forte, independente, que... Inclusive, foi um dos poderes que propiciou, que impediu a realização do golpe no dia 8 de janeiro de 2023. Olha aqui, se você quer confiar cegamente nos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, você tem fake todo o direito... Fake news, Oséias. Isso é fake news. Tem todo o direito. Está deturpando a minha frase para dizer que confiar cegamente sobre uma coisa. Você não disse 100%? Fake news. Isso é fake news, Você não disse 100%? É a construção mentirosa de uma coisa, repete igual Goebbels, nazista, você não disse e aí 100%? Então eles pegam e dizem que isso é verdade. Então eu posso dizer 100%. Então, se você quer confiar 100% nos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, você tem todo o direito de fazer isso. Você recorre na forma da lei. Recorre na forma da lei, você não vai lá e defeca na mesa do Alexandre de Moraes. Eu sou contra isso. Não tem um cidadão aqui em Goiânia, direita, esquerda, o que for, que concorde com um homem, um bolsonarista vestido com bandeira do Brasil, subir na mesa do ministro Alexandre de Moraes e defecar na mesa. Sou contra. Isso é coisa de bolsonarista. Eu sou contra. É isso que bolsonarista é. Todos são. Cara, todos. Eu não conheço, né? É que eu evito conhecer. Né? Mas ele representa bastante gente nesse meio aí, viu? O senhor generalizou. Cara, tira a calça, em cima da mesa todo bolsonarista faria isso, será? Todos que votaram no Bolsonaro. Eu não falei que todo bolsonarista fazia, eu falei que ele representa uma parcela dos bolsonaristas. Não, o senhor falou anteriormente os bolsonaristas no artigo definido. Quando o senhor fala no artigo definido, o senhor está falando de todos. Os bolsonaristas são representados por aquele cara. Rafael. Então o senhor está falando que são todos. Isso todos é a sua opinião, eu não estou falando isso. Estou dizendo que aquele cara representa... Eu estou falando da língua portuguesa. Estou falando a respeito de comunicação, o que significa defecar na mesa do ministro? Você sabe o que significa? É uma coisa simbólica. Está dizendo que o ministro, que o tribunal são, enfim... Né? Mas a minha pergunta é o seguinte, isso que todos fariam a mesma coisa. E passando isso para as pessoas. Todos os bolsonaristas fariam a mesma coisa. Você adora essa coisa de todos. Outro dia você perguntou todos não sei o quê. Você não pode generalizar todos. O que eu disse, o senhor fala os bolsonaristas, o senhor está falando de todos. Isso é a língua portuguesa. O homem que defecou na mesa do Alexandre de Moraes representa parte desses bolsonaristas. O que você achou do cara defecar na mesa do Alexandre de Moraes? Eu acho isso horrível, eu acho deplorável. O senhor faria... Você é bolsonarista. Nossa. Não me faça essa Você faria isso?
Não, tu pergunta, você faria Na verdade, isso? eu critico duramente quem fez isso. Ele não faria. É, É um absurdo. agora é o aquilo. seguinte, Foi você absurdo. apresentou... Olha só, 3 pessoas aqui ô, dizendo que foi um Azambuja, absurdo. Azambuja, É ridículo. Você É uma vê como é que é simbologia. difícil. É ridículo. Para você ver como é que a situação de vocês é difícil. Você mesmo falou de uma pesquisa aí que acha que quase 90% dos brasileiros repudiam o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Você divulgou isso aí. E Não, o que isso- que isso isso tá nas significa? redes. Isso, o que que isso significa? É a mesma pesquisa, eu acho, da 360. Isso. O que que significa? Que quase 50% dos brasileiros votaram no Bolsonaro. Se apenas 10% aprovam essas medidas, o que que significa isso? Que a grande maioria dos bolsonaristas repudiam o que aconteceu no dia 8 de janeiro e repudiam esse ato que você está acabando de falar. Então, quando você diz os bolsonaristas, eu te dou uma sugestão, se posso. Ao invés de você falar assim, fala assim, ó, parte dos bolsonaristas, porque você vai estar sendo correto, honesto com a nossa audiência. Eu disse que entendeu? quem defende o coronavírus do ministro representa parte dos bolsonaristas. Isso, pronto, resolveu o problema. Mas foi o que eu disse, você que não viu. Isso, e essa parte... Agora, ao mesmo e essa tempo que você parte- fala isso aí, outra fake news, E vocês essa parte- defendem os terroristas, defendem os golpistas, o Clezão morre, o ministro é culpado, isso também olha é fake aqui. news, deturpam a realidade para tentar enganar você, Mas a gente não está população confundindo brasileira. aqui, a gente não está confundindo aqui opinião de fake news, informação de opinião. Opinião ele pode dar e não é uma fake news. Você pode dar uma opinião e não é fake news. Se for mentira, é. Concorda? Se você criar Tem uma muita coisa que mentira é a partir opinião. de um fato concreto, não, é uma fake a news. pessoa pode falar assim, ó, na minha opinião, o STF agiu errado. Isso é fake news? Ou é uma opinião? É uma opinião. Então, Sim, mas você não pode então a gente quebrar tá- o prédio do STF. A gente está muito nesse Você campo. lembra de por parte- bolsonaristas tacando por fogo parte de da artifício? direita Você e da lembra disso? esquerda. Eles sacando fogo de artifício na direção do Por Supremo. parte da direita e da esquerda, 2021, eu acho. a gente tá- Você lembra, a gente Zé? tá- Eu lembro de esquerdistas jogando tinta. Lembra disso? Eu lembro e de eles esquerdistas- comemorando. Olha aqui, ó. Bolsonaro Olha sacando só. fogo de Você sabe- artifício no Supremo Tribunal Federal do Azambuja, Brasil. Azambuja. Já incitados a A gente está golpe que banalizando esse votaram negócio de no bem. fake news. Azambuja. Uma agressão nem ao tudo é Supremo fake Tribunal news. Federal. Tem situação que é opinião sua, Fogo opinião de do artifício Zé. mata, Azambuja, cara. Azambuja, vamos unir nós dois numa coisa aqui. Você é contra a violência e quebra de patrimônio público e essas coisas todas, Absolutamente, né? claro. Eu também sou. E aí, quando você critica a direita, eu também critico nesse ponto. Agora, eu gostaria de ver você também criticando a esquerda quando fez isso, porque o MST invadiu o Supremo Tribunal Federal com foice na mão, a esquerda jogou tinta na casa da Carmen Lúcia, lembra dessas histórias todas? Então você critica essas pessoas também, porque eu critico a direita que fez isso. Outro dia o Rafael me perguntou se eu queimaria uma bandeira de Israel. Sim, Não foi? perguntei. Claro que eu não vou queimar uma bandeira. É uma simbologia. Pronto. Então, Eu não. o que que Agora, eu não posso significa? condenar quem queima, porque Isso. o cara vai ser condenado pelas instâncias que Não, mas você tiver pode que ser criticar. julgado. Mas você pode criticar. Agora, eu não faria. Mas óbvio, você pode Óbvio criticar. que eu não quebraria um prédio público. Né? Claro, Exatamente. Claro então, que eu não tacaria tinta então, vermelha na porta o que de que eu quero ninguém. dizer- o que que eu quero concluir Aliás, com os isso? bolsonaristas foram Então é na por isso porta que a gente do não pode Alexandre de Moraes. generalizar. o que eu quero concluir Nem para com isso? Chico, nem para Francisco. Agora, Já pode bolsonaristas foram na porta do Alexandre de Moraes em São Paulo, bolsonaristas agrediram o filho do ministro no aeroporto na Itália, isso aí em Roma, isso aí é fato. Não, Fato mas de a agressões esquerda- a esquerda, físicas militantes de de bolsonaristas contra Olha pessoas só. do poder constituído brasileiro. Sim, Será que todo mundo que vota no Isso é a Bolsonaro é perda de qualquer bolsonarista? razoabilidade, E gente. todo mundo que vota no Lula é lulista? Eu discordo desses adjetivos, por exemplo. Tem muita gente que votou no Bolsonaro que não é bolsonarista. Tem muita gente que votou no Lula que não é lulista. Porque ser bolsonarista, na minha visão, é concordar com tudo que o Bolsonaro faz. Ser lulista é concordar com tudo que o Lula faz. Eu acho que pouquíssimas pessoas concordam com tudo que o Bolsonaro faz e concordam com tudo que o Lula faz. Essa é a minha visão, porque você concorda, se você crê em Deus, você concorda com tudo que Deus faz. Agora, se você concorda com tudo que um homem faz, aí esse homem já é Deus para você. É meu ponto de Eu vista. penso que nós três concordamos com isso. E o mais importante aqui, Azambuja, é o seguinte: a gente percebeu uma coisa muito clara. Embora eu e você tenhamos divergências duras em vários aspectos, você percebeu que nós convergimos num ponto? Nós somos anti-violência, nós somos anti-agressão, nós somos anti-depredação de patrimônio público. E se você precisar de mim para discursar acerca disso contra militantes de direita, você pode contar comigo. Agora, eu quero contar com você também por Aí, no coerência. caso, seriam vândalos de direita. Isso. E eu quero contar com você também
quando tivermos que fazer isso contra militantes e vândalos de esquerda. É isso. Então vamos O tempo começar. acabou, gente, o tempo Começa acabou. então a fazer um discurso contra agressões que são feitas contra petistas por bolsonaristas. Os exemplos que eu dei aqui agora. É uma boa coisa para você Mas eu começar a sempre falar. eu sempre Ok, faço, eu sempre tá faço feito, isso. tá entendeu? resolvido. Eu Obrigado, sempre faço Oséias. Obrigado, Zambuja. Foi um grande debate mais uma vez hoje. Obrigado pela audiência. E que você em casa, você é inteligente, suficientemente capaz de tirar as suas próprias conclusões. Ouvimos aqui a esquerda e a direita de maneira respeitosa, que brigam as ideias e não as pessoas. Fiquem com Deus e até a próxima.